Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos destacar mais algumas importantes dicas que visam a prevenção do choque elétrico. Vamos lá! Então pessoal, na nossa segunda aula do módulo 2, a gente vai continuar hoje destacando algumas ações de prevenção contra choque elétrico. Na aula de hoje a gente vai destacar o uso adequado de equipamentos elétricos, uso de dispositivos de segurança na residência, o famoso DR, uso de protetores de tomada. Vamos lá. Uso adequado de equipamentos elétricos, né? É sempre importante, pessoal, a gente fazer bem e entender, né, bem o perigo, os riscos que envolvem, né, você manusear um equipamento elétrico de qualquer maneira, né? Então, é sempre importante você ter a noção do risco que aquele equipamento apresenta para você, né? E sempre entender como manusear da melhor forma, evitando sempre, né, que crianças tenham um contato, né? Porque a criança ela não entende o risco, né, que aquele tipo de equipamento apresenta. Então é sempre importante que os pais responsáveis eles estejam sempre por perto da criança, né, para evitar, né, que ela mantenha esse contato direto com esses equipamentos, né, com tomadas e com qualquer outro aparelho que possa apresentar risco elétrico, né, para ela. Costumeiramente, né, em nosso cotidiano, muitas vezes pode aparecer, né, a situação da gente poder precisar, né, realizar algum serviço que envolve eletricidade. E é sempre importante, pessoal, que a gente esteja bem equipado. É claro que a gente está vendo aqui esse boneco aqui cheio de equipamentos, né, cheio de EPIs, como a gente chama, que é equipamento de proteção individual. É claro que em nossa casa a gente muitas vezes não vai estar equipado dessa maneira, né? Mas pelo menos com um calçado fechado, né, com ferramentas adequadas para o serviço que a gente vai realizar, né? O sapato fechado ele é importante, né, para manter a gente isolado, ou seja, para evitar que a gente sofra algum tipo de choque elétrico, beleza? E aí aqui, né, no caso que você trabalhe realmente com a eletricidade, que você seja um profissional da área elétrica, aí sim você utiliza todo esse equipamento, né, para você realizar esse tipo de serviço, né, sempre bem protegido e com os EPIs adequados. Uso de dispositivo de segurança, né, que é o DR, que é conhecido como disjuntor diferencial, né. Aqui é a cara desse DR, né, e aí qual é a função, né, desse DR? Qual a função dele, né? A função dele, basicamente, é o seguinte, né, ele protege contra fuga de corrente, ou seja, ele detecta fuga de corrente. Os disjuntores normais, né, que a gente tem lá no quadro de distribuição de nossas casas, né, que é lá na nossa casa a gente tem, né, o quadro que tem os disjuntores. Varia de casa para casa também, né? A quantidade de disjuntores varia de casa para casa, né? Algumas casas, né, seguem à risca o projeto colocando um disjuntor, né, dividido por circuitos, né, e aí cada circuito tem o seu respectivo disjuntor. Tem casas que só tem um disjuntor só, né, para a casa toda, né? Então, aquele disjuntor que a gente tem ali naquele quadro são chamados disjuntores termomagnéticos. Aqueles disjuntores ali, eles só protegem contra curto-circuito e sobrecarga, né? Ou seja, se uma pessoa estiver sofrendo um choque elétrico, aquele disjuntor ele não vai desarmar. E é para isso que serve o DR. Ele detecta uma fuga de corrente. E o choque elétrico, como a gente falou lá no início do nosso projeto, o choque elétrico ele é uma fuga de corrente. Ele pode ser considerado uma fuga de corrente. Então, caso haja esse choque elétrico, essa fuga de corrente, esse disjuntor aqui ele vai agir e vai desarmar o circuito, né? O circuito ou toda a instalação, certo? Uso de protetores de tomada. Isso aqui é muito adequado, né, quando a gente tem crianças, né, quando na residência tem crianças pequenas, né? E esses protetores de tomada eles são colocados, né, quando a tomada não estiver sendo utilizada, né, para evitar que a criança tenha um contato com a tomada. É claro que o padrão de tomada que a gente tem hoje é muito difícil, né, que esse contato aconteça, né, esse choque elétrico aconteça através da tomada. Porém, é sempre bom tomar essa providência, né, ter essa prevenção para evitar que realmente esse acidente aconteça, certo? Então aqui nos padrões antigos é muito importante, né? Se você ainda tem padrão antigo de tomada em casa, é muito importante que você use isso aqui, principalmente se você tiver crianças, né, pequenas, né, para evitar esse contato e esse choque elétrico. Certo? Bom pessoal, na aula de hoje vimos mais algumas importantes ações que visam evitar o choque elétrico.
Dentre elas, o uso adequado de equipamentos elétricos. Como devemos utilizar os equipamentos elétricos em nossas residências. Vimos também como se deve utilizar e o quão importante é a utilização de dispositivos de segurança DR. E também vimos sobre a utilização dos protetores de tomadas. Nesse caso, devem ser utilizados em algumas ações específicas, principalmente para quem tem criança em casa e utiliza as tomadas do modelo antigo, tá certo?